Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta uma entrevista especial com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, que proferirá palestra na OAB Campinas sobre as técnicas do recurso de revista no direito do trabalho. O ministro integra o rol seletíssimo de autoridades que compõem o plantel do 2º seminário da Comissão Especial de Relacionamento da OAB com o TRT 15, que acontecerá na próxima semana, dia 28 de junho, com inscrições abertas pelo site da OAB e também pelo site do Tribunal Regional do Trabalho TRT 15. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. A Operação Churrascada foi debelada pela Polícia Federal, decorrente das investigações sobre possíveis vendas de sentenças dentro de um esquema de desvios de verba pública da área da saúde. Um dos principais suspeitos dessa farofada é um desembargador do Tribunal de Justiça, que, segundo as investigações, promovia o chamado churrasco nos dias de seus onerosos plantões na Corte Paulista. A picanha nesses calorosos plantões era traçada com farofa e vinagrete, graciosamente servidos com chopp gelado, que enchiam as polpudas contas do magistrado suspeito. Como uma coisa puxa a outra, a Operação Churrascada, que tramita no STJ, é um fio puxado pela Polícia Federal de um outro novelo investigado desde 2021, cujo codinome é Operação Contágio, que envolveu uma organização criminosa de especialidades que desviou verba pública da área da saúde e foi vacinada, desinfetada e desarticulada. No silêncio dos plantões, a mastigação do desembargador investigado foi somente mais uma mordida na moralidade e no bolso dos contribuintes famintos e desalentados. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Você que aprecia carnes nobres, angus na parrilha, precisa conhecer a Sulina. Com muitas outras opções no cardápio, como camarões e peixes e uma excelente carta de vinhos, esperamos você, sua família e amigos.
A Sulina fica no charmoso distrito de Sousas e abre todos os dias para o almoço, de segunda a domingo. Nos jantares, de quarta a sábado, com menu especial. Pensando no seu conforto, a casa é climatizada, tem espaço kids e o estacionamento com manobrista é cortesia. Vem para Sousas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com Sua Excelência, o ministro do TST, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, que estará aqui em Campinas, na OAB, proferindo palestra importantíssima no 2º seminário da Comissão Especial de Relacionamento da OAB com o TRT 15 e contará com a palestra do ministro com o tema Técnicas do Recurso de Revista. Caríssimo ministro Cláudio Brandão, como vai, Excelência? Muito trabalho em Brasília, ministro não para, não é mesmo? É verdade, mas é um prazer falar com seus ouvintes, com você e com seus ouvintes. E, claro, ter a oportunidade de participar deste importante evento. Aliás, evento muito interessante porque integra uma atividade da Comissão de Relacionamento da OAB com o Tribunal de Campinas, que é um dos tribunais mais importantes do país. Ministro, o recurso de revista, eu acho que é uma peça fundamental para que a gente possa subir com as reclamações ao TST. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho a função desse recurso de revista na Justiça do Trabalho, mas para o leigo que nos acompanha aqui na Jovem Pan e também se interessa pelas decisões dos tribunais e como é que se encaminha até ela de um tribunal como o TRT 15 aqui, que é o mais conhecido na nossa circunscrição e, afinal de contas, um dos maiores tribunais do Brasil, que o senhor já nominou, hoje com a presidência do nosso desembargador Samuel Hugo Lima, não é? Que é uma figura expressiva, que tem marcado presença na sua gestão. Esse recurso de revista, ele seria o quê? Equivalente na justiça comum ao recurso especial? Explica para os ouvintes como é que isso funciona e qual a importância do recurso, Excelência. Perfeito. É fácil de compreender o papel que no Brasil é exercido no sistema jurídico pelo recurso de revista, que eu vou também utilizar uma linguagem bem simples. A grande função do Tribunal Superior do Trabalho, como é do Superior Tribunal de Justiça, e que, portanto, é dos tribunais superiores, é de estabilizar a interpretação do direito federal, ou seja, da legislação brasileira, vamos falar assim, em uma linguagem mais simples, ou seja, definir de uma maneira única uma interpretação que vai ser aplicada a todos aqueles casos que vierem a ser julgados pelo juiz do Brasil inteiro. Então, a grande função de um tribunal superior é estabilizar a interpretação da legislação, definir teses que serão aplicadas de maneira igual para todas as pessoas que se encontram naquela mesma situação, oriunda daquele conflito que marcou, que surgiu no âmbito da relação de trabalho no nosso caso. Então, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem essa função de uniformizar a interpretação da lei ou de corrigir alguma violação de lei, algum equívoco que um determinado tribunal estabeleceu ao interpretar uma norma com uma decisão que, teoricamente, contrariaria uma lei, digamos assim. O que se faz, então? Para que o Tribunal Superior do Trabalho possa atuar, é preciso que ele seja provocado. E essa provocação a cargo da parte, a maneira pela qual ela faz com que o seu processo chegue ao TST é exatamente por meio do recurso de revista. Então, o recurso de revista é o tribunal, é o tipo de recurso
por meio do qual se chega com um processo ao TST. O recurso tem essa finalidade de fazer com que aquela decisão de um tribunal seja revista pelo TST. E para que isso aconteça, é necessário, é um recurso bastante específico, por conta exatamente de não caber em todas as situações, mas ele tem a finalidade de fazer com que decisões de dois tribunais, que aparentemente sejam divergentes, venham a decisão que contraria uma interpretação já definida pelo tribunal. Os dois tribunais interpretaram a mesma norma de maneira diferente. Então imagine, por exemplo, aí no caso do Estado de São Paulo tem até uma situação bem peculiar, que é o fato de ter nesse estado dois tribunais, o Tribunal de São Paulo, que é São Paulo capital Baixada Santista, e o Tribunal de Campinas, que reúne todo o interior do Estado de São Paulo, remanescente ao Tribunal da Capital. Então imagine, por exemplo, uma empresa que tem filial em Campinas, tem filial em São Paulo. E tem os empregados em comum, tem uma questão que envolva empregados da empresa que trabalhem nas duas filiais. Imagine o que seria, como geraria instabilidade se o Tribunal de São Paulo estabelecesse a interpretação de uma maneira e o Tribunal de Campinas de outra. Então, veja, isso pode acontecer? Pode, porque o julgamento é feito a partir de percepções humanas, evidentemente também a partir daquela compreensão dos processos que são levados ao Poder Judiciário. Para exatamente solucionar esta interpretação divergente entre dois tribunais, existe a atuação do TST. E o TST atua ou atuará por meio do conhecimento do recurso de revista. O recurso de revista, portanto, é um recurso que existe para fazer com que o TST possa julgar uma causa. E ele vai ser possível esse julgamento se a pessoa interessada, se a parte interessada, demonstrar que a decisão de um dos tribunais é contrária ao que já decidiu outro tribunal, portanto, divergência, ou se a decisão viola a lei. Aí, nesse caso, ele, enfim, demonstra essa violação à lei e o TST decidirá a controvérsia, decidirá a causa a partir destes fundamentos que são apresentados pela parte. Então, essa é a finalidade do recurso de revista, exatamente de maneira semelhante ao que acontece com o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso que existe exatamente para permitir que aquele tribunal, na sua jurisdição, também uniformize a interpretação da lei, no caso da lei federal, que não seja a lei trabalhista. Basicamente é isso de maneira bastante simples. Nós estamos conversando com o ministro do TST, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, que está nos dando o privilégio de estar conosco hoje, neste programa que trouxe tantas informações já sobre a Justiça do Trabalho. E ministro, eu gostaria também, se o senhor puder nos iluminar, que o senhor nos abordasse um pouco as questões sindicais. Os sindicatos que, durante as reformas, parece que se enfraqueceram, agora com aquela, me foge a palavra, o imposto sindical voltando, enfim... a contribuição, melhor, muito obrigado. A contribuição sindical voltando, mas sendo ainda facultativa. O sindicato ele voltará a ser protagonista como já foi em tempos idos, Excelência? Veja, é o meu desejo como cidadão e como pessoa que se preocupa muito com os avanços sociais do mundo do trabalho. Porque as pessoas podem muitas vezes criticar os sindicatos, mas essa crítica, ela não é uma crítica que deva ser valorizada, porque os sindicatos são os grandes responsáveis na história do mundo pelos avanços conquistados no mundo do trabalho. Então, os grandes avanços que temos hoje, as conquistas que ocorreram hoje, ou que são realidades hoje, não são benesses que são concedidas pelo poder público. Na verdade, na sua essência, são conquistas decorrentes de lutas ao longo da história. Portanto, nós sempre dizemos que essas lutas foram frutos de sangue, suor e lágrimas. É preciso que as pessoas saibam que estão hoje, muitas vezes, usufruindo de uma vantagem, de um direito, não podem esquecer que o que eles hoje usufruem como direito é fruto
de lutas históricas dos sindicatos ao longo do mundo, do Brasil também, empreenderam. Por isso mesmo, essa discussão que houve na reforma trabalhista para suprimir as contribuições, o imposto sindical obrigatório, mas sem regra de transição, sem um período de adaptação que o sindicato pudesse desenvolver meios próprios de custear sua atividade, que permaneceu inalterado. O sindicato permaneceu com todos os seus encargos e, ao mesmo tempo, com o custeio comprometido. Então, hoje a luta também que o movimento sindical vem vivenciando por restabelecer a possibilidade de cobrança da contribuição assistencial, e a classe trabalhadora tem que compreender que ninguém consegue custear a atividade sindical, as vantagens que a luta sindical conquista, os direitos que são incorporados, sem que haja o necessário custeio. Então, a discussão que hoje exatamente está ainda em jogo, e o Supremo Tribunal Federal deverá julgar, enfim, o recurso que são da declaração da decisão que reconheceu a possibilidade de cobrança, como se dará, como ocorrerá essa oposição. E se os empregados tiverem a possibilidade sempre de se oporem à contribuição sindical, isso vai fazer com que o sindicato não tenha custeio para, enfim, gerir a sua própria atividade e permanece inalterado, como disse há pouco. Então, a importância do sindicato nas lutas sociais é um elemento fundamental na democracia, porque só se avança socialmente com a participação da sociedade. E, nesse caso, na classe trabalhadora, o avanço que se dá é exatamente por meio do sindicato, que representa os anseios, enfim, daqueles que compõem esse grande segmento social que é a classe trabalhadora brasileira. Então, eu torço muito para que isso chegue a uma solução adequada, porque de fato o sindicato precisa avançar, precisa continuar lutando, exercendo seu papel na democracia brasileira, e esse papel que ele exerce pressupõe também a possibilidade de ter fonte de custeio para que, evidentemente, consiga imprimir a sua atividade cada vez mais, com cada vez mais competência. Estamos conversando no Pânio Cidades com Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, do TST. O vínculo trabalhista, com tanta mudança tecnológica, com questões relativas a crises, até de sustentabilidade, enfim, o vínculo corre risco de desaparecer, Excelência? Veja, essa discussão sobre o vínculo com a tecnologia, eu costumo dizer, dando um exemplo muito simples, por maior que seja a tecnologia, alguém vai ter que ligar a tomada da máquina, alguém vai ter que conectar a máquina na energia. Evidentemente que no momento de transformação social, oriundas essas transformações da tecnologia, evidentemente que a atividade produtiva passa por um processo de modificação substancial. Isso é fácil perceber, porque algumas atividades, que na verdade é um processo cíclico na história, né? Antigamente, você se lembrar, atividades que eram muito comuns em alguns setores da atividade econômica, da produção, hoje nem mais existem, o que é um processo natural de modificações. Trabalho agrícola, aconteceu na Revolução Industrial, depois a energia, depois agora no mundo da tecnologia, da informática, isso vai modificando o processo de produção, que é natural, né? Ou seja, as tecnologias vão sendo incorporadas ao processo produtivo, e essa incorporação de novas tecnologias produz, de fato, reflexos também no mundo do trabalho. Então, isso, de forma direta, também afeta a relação de emprego. Claro, porque em alguns momentos, o novo olhar que se estabeleceu a partir da tecnologia incorpora novos fenômenos ao mundo do trabalho. Agora, a pergunta que você faz e o emprego vai desaparecer completamente? Evidentemente que não. Claro que isso pode... Por que não vai desaparecer? Primeiro que a tecnologia não substitui o homem em tudo, né? Começo a dizer por aí. Claro, não estou aqui negando a importância do avanço tecnológico, não é exatamente isso. Ao contrário, reconheço que a tecnologia é muito importante no mundo contemporâneo. Todos nós somos pessoas que, de alguma forma, lidamos com a tecnologia e lidamos desde mais variados gestos. E o fato de estarmos agora a conversar pelo telefone é um exemplo da tecnologia, portanto, isso é possível. Reconhecer que a tecnologia muda a sociedade, promove avanços, promove novas conquistas. Nós fomos para o campo da medicina, das pesquisas científicas, enfim, dos avanços da nanotecnologia, da tecnologia nas vacinas. O exemplo da Covid é o mais emblemático disso tudo. Veremos que tecnologia impacta diretamente na sociedade contemporânea. E impacta muito mais pela velocidade com que ela se desenvolve.
E volto novamente ao exemplo da vacina. Antigamente as pesquisas levavam anos para desenvolvimento de vacinas, e durante a Covid, pela premissa que norteou as demandas do mundo inteiro, tiveram que ser desenvolvidas num curto espaço de tempo. Então, tecnologia também é biomedicina, tecnologia também é avanço na neurociência, tudo isso é tecnologia, né? Então, claro que isso muda muitas vezes o espectro em que o trabalho está inserido, e evidentemente também a condição humana. Mas nós temos que compreender, e essa é a minha percepção clara do mundo em que eu vivo, que a tecnologia deve ser compreendida como algo que vem a serviço da cidadania, a serviço da sociedade. Não podemos viver no mundo que apenas algumas pessoas sejam beneficiadas com essa tecnologia e outras tantas pessoas, na verdade, assim, não consigam se realizar, né? Ou seja, não consigam usufruir daquilo que a tecnologia promove, daquilo que a tecnologia consegue fazer com que, enfim, os avanços ocorram. Por isso que transformações de fato acontecem, isso é cíclico ao longo da história, e evidentemente também acontecerão posteriormente. Algumas delas interferem diretamente no mundo do trabalho, sem dúvida alguma, mas não podemos esquecer também que a tecnologia tem que ter um olhar, o Estado tem que ter um olhar, a sociedade tem que ter um olhar para a pessoa do trabalhador, porque não adianta crescimento econômico sem que haja partição de riquezas, porque isso aí evidentemente é viver num mundo em que só interessa a uma pequena minoria, que na verdade não é avanço social. Para encerrarmos nossa conversa de hoje com os amigos da Jovem Pan News Campinas, eu gostaria que o ministro Cláudio Brandão rapidamente tecesse alguns comentários sobre, inclusive, textos que ele publicou em livros sobre o acidente de trabalho, questões relacionadas à pessoa com deficiência, a mulher, a criança. Quer dizer, eu já fiz aqui um preâmbulo mais ou menos para 1 hora de conversa. Gostaria que o senhor desse uma abordagem sobre a ótica do Tribunal Superior do Trabalho, os cuidados com a hipossuficiência dos trabalhadores. Eu acho que esse é o tema principal para encerrarmos a nossa conversa de hoje. Veja, você menciona de fato, eu tenho um livro que publiquei, são frutos das minhas pesquisas na área do mestrado e do doutoramento sobre acidente do trabalho, também os impactos na inclusão da pessoa com deficiência. E, na verdade, nós podemos falar um pouco mais também nessa temática sobre diversidade, ou seja, o mundo que nós vivemos é um mundo diverso, plural, é um mundo heterogêneo, não somos pessoas iguais, todos nós, e ainda bem que somos assim, somos pessoas únicas, somos pessoas insubstituíveis. Cada um de nós tem um DNA que é único, que é próprio, que é exclusivo. E, evidentemente, nós vivemos num mundo que é formado por essa constelação de pessoas. Todas as pessoas têm que ter um espaço, a oportunidade de usufruir dos espaços sociais que o mundo proporciona. Isso também envolve as questões das mulheres, as questões das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das pessoas negras, enfim, das pessoas que tem a orientação sexual diversa daquela que nós professamos e que adotamos. É importante saber que toda essa diversidade também deve estar presente, ou pode estar presente no campo da empresa, porque a empresa, na verdade, é um microcosmo daquilo que está na vida. Quem vai trabalhar na empresa são essas pessoas que, enfim, refletem um pouco a sociedade que nós vivemos, da qual nós fazemos parte. Então, pensar no mundo inclusivo é pensar no mundo que respeite a diversidade, que compreenda que a deficiência é uma característica que a pessoa tem, não é um defeito, não é uma anomalia, não é uma imperfeição, como já foi no passado compreendido. Agora, inclusive depois que o Brasil ratificou a Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência, que é o mais importante documento no mundo sobre o tema, e nós temos que, a partir dessa nova compreensão da deficiência, assimilar essa ideia da inclusão, da igualdade de oportunidades e, assim mesmo, reconhecer que o Brasil não pode ser os países do mundo que mais mata mulheres, que mais mata pessoas trans, que mais pratica violência de gênero. Se isso nós queremos mudar a sociedade, ou viver no mundo que os nossos filhos, que os nossos netos, que nós mesmos nos sintamos orgulhosos de vivenciar uma sociedade diversa, temos que fazer a nossa parte e respeitar as individualidades, aquelas características próprias de cada pessoa. Então, é a sociedade que nós vivemos. E eu acredito muito nisso. Eu acho que nós podemos, enfim, cada um de nós fazer a nossa parte, por menor que ela seja, e cada um ao fazer a sua parte, contribuirá
para que nós possamos ter uma sociedade mais diversa, mais plural, ou como diz nossa própria Constituição, que seja mais justa, mais fraterna e mais solidária. Grande abraço aos seus ouvintes, é um prazer conversarmos e certamente será uma boa oportunidade de estar mais uma vez em Campinas para conversar com a advocacia sobre um dos temas muito interessantes. E parabéns ao OAB, que tem essa relação muito boa com o Tribunal de Campinas, repito, os mais importantes tribunais do Brasil. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes. Tivemos o privilégio de conversar com o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, que estará agora, dia 28 de junho, no segundo seminário da Comissão Especial de Relacionamento da OAB com o TRT 15, e contará com uma palestra, proferirá uma palestra absolutamente interessante para militantes da advocacia e também para os leigos que queiram descobrir um pouquinho mais sobre os recursos e, em especial, o recurso de revista. Excelência, muito obrigado, grande abraço. Grande abraço, prazer enorme, até mais. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Você que aprecia carnes nobres, angus na parrilha, precisa conhecer a Sulina. Com muitas outras opções no cardápio, como camarões e peixes e uma excelente carta de vinhos, esperamos você, sua família e amigos. A Sulina fica no charmoso distrito de Sousas e abre todos os dias para o almoço, de segunda a domingo. Nos jantares, de quarta a sábado, com menu especial. Pensando no seu conforto, a casa é climatizada, tem espaço kids e o estacionamento com manobrista é cortesia. Vem para Sousas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Sousas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.